Olá! Estamos aqui de novo com o nosso bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de falar com a Cecília Maria dos Santos, de Piracicaba. A gente se conhece no Facebook, mas não se conhecia de jeito nenhum ainda. Então é o nosso primeiro encontro agora. Cecília, querida, bem-vinda! Te apresenta aí pra gente. Tu é de Piracicaba, São Paulo. Te apresenta para a gente, para a turminha aí da comunidade. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Conforme a pessoa vai É assistindo. isso! Eu sou de Piracicaba, mas eu nasci em São Paulo. Fui criada em São Paulo até os 21 anos, que eu morei em São Paulo. Depois eu casei e vim para Piracicaba, quer dizer, que estou aqui há mais de 40 anos. Sim. Então, eu me considero piracicabana, até um pouquinho do sotaque, que é bem característico, de vez em quando sai, né? É aquele do R? É o sotaque do R? É, Ai, que bonitinho! Eu acho lindo! Porca morta atrás da porta. Eu acho um amor, Cecília! É Eu muito adoro. interessante. Aqui tem até um dicionário de um jornalista muito famoso, Cecílio, aliás, é meu xará, Cecílio Elias Neto, e é um dicionário, vamos dizer, uma brincadeira mais séria que ele fez, que chama Arcotarcoverva. Ai, que Então, lindo! E o que? Arco-tarco? Arcotarcoverva. Álcool-velva. Lembra, não sei se né, do seu tempo, aquela água-velva que passavam depois de fazer a barba. Porque Nacional! tem expressões que eu só encontrei aqui em Piracicaba, não Que encontrei em lugar nenhum. lindo! Tem Que uma lindo! imigração italiana bem forte, bem marcante, né? Embora tenha também a escravidão por conta dessa história, né? Eu acho que tem Mas muito imigração muito forte de da questão italianos, né? indígena. Que lindo isso. É bacana, né? Cecília, querida, tu sabe que aqui nesse espaço a gente conversa com os espíritas progressistas, né, do Brasil, e a primeira pergunta que eu faço para todos e todas, é a mesma pergunta. Como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Pode contar com detalhes, porque isso é uma delícia a gente escutar essas histórias. É uma historinha até meio boba, sabe? Que nada! Eu tive formação católica, estudei em duas escolas de freira, embora minha mãe não fosse católica nominalmente, mas nunca, não lembro de ter minha mãe assistido uma santa missa na vida dela, só em casamento, batizado. Não tinha esse cunho religioso na minha educação, nunca teve. Tinha moral, né, de ética, tudo, mas assim, esse cunho religioso não tinha, nunca teve. Fora a escola das freiras, né? Que, por sinal, eu agradeço muito. Mas a minha mãe queria, assim, tipo burguesona, ela queria que a gente estudasse numa escola mais refinada, onde desse uma educação mais refinada. E a escola, eu tenho amigas que eu fiz nessa escola até hoje, mesmo em São Paulo, né? Agora o Face traz as amigas de volta, né? Mas chegou uma certa... Eu tinha uma certa idade, eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos. A gente fazia umas reuniões nessa escola, lia o Evangelho e conversava com adolescentes ainda, né? Como aplicar o Evangelho na vida da gente, no cotidiano. Uhum. Eu nem tinha consciência de que essas reuniões eram da JEC, Juventude Estudantil Católica. E era na escola, era na escola. Sim. Depois acabaram nos dispersando, eu saí dessa escola e fui para outra. Eu fui para outra, uma escola alemã que já não tinha nada, era bem laica mesmo, não tinha nada de religião. Mas isso tudo, acho que foi formando, né? A consciência da gente, né? E a consciência do cristianismo, tudo, a vivência do cristianismo, né? Agora, chegou uns 16 anos, eu já comecei a ter uma certa observação das questões políticas. Então, aquelas teorias que eu aprendi na prática eram outras, inclusive na própria escola. Você vai despertando, vai tendo uma percepção diferente. E eu percebia que poucas pessoas tinham essa percepção diferente, né? Sim. Aqui. E das colegas. Eu tenho uma irmã gêmea, então a gente conversava às vezes sobre isso, né?
E, por exemplo, a gente percebia que na escola, até agora, hoje mesmo mandaram uma foto de uma missa na escola, tinha umas meninas que eram noviças, que elas vinham do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina, e Sim. elas eram para ser noviças. Mas a gente percebia que elas faziam serviço. Sim. Talvez agora eu tivesse uma outra noção. Elas faziam Uhum. serviço de limpeza, Uhum. Sim. de toda essa parte, né? E tinham a bolsa de estudo, moravam, né? Agora eu entendo que elas tinham que participar também. Mas nós percebemos que tinha uma certa exploração ali, Uhum. Sim, sabe? Da sim. mão de obra barata. Elas não eram como nós. Elas não ficavam nossas amigas. Sim. Então, de certa forma, existia um preconceito, pelo menos, se não preconceito das freiras, uma separação entre nós, né? Uhum. Sim. Elas dizem, você não vai formar uma menina de 13, 14, 15 anos para ser freira. Ela só vai decidir isso quando ela tiver uma certa capacidade de identificar o que ela quer, né? Então, eram coisinhas pequenas, mas foi chegando num ponto que, com 14 anos, eu nasci em 50, com 14, 15 anos, era o começo da Revolução de 64, né, da ditadura. E a Sim. gente já tinha essa percepção. Em casa, meu pai conversava sobre isso com a gente. Eu tinha 2 irmãos, um bem mais velho, né? Também Sim. tinha um outro nível de conversa com a gente, né? Então, eu percebi que a Igreja Católica também não estava mais me dando as respostas que eu queria nessa fase da minha vida. Então, bateu tudo. Eu frequentava uma igreja que tinha um padre bem, na época era bem famoso, bem moderno, era num bairro já de classe média alta, embora eu não pertencesse ao bairro, eu ia lá assistir, porque as missas deles eram muito boas, era uma pessoa muito esclarecida, tudo. Mas o que eu percebia naquele bairro de classe média alta, que a igreja acho que existe até hoje, uma vez entrou, foi assim, quase que agora eu entendo que eu era pequena para entender. Sim. Sim. Entrou um senhor, visivelmente alcoolizado, um mendigo alcoolizado, sabe? E com aquele mau cheiro dos mendigos que moram na rua, né? Uhum. Sim. Sim. E ele entrou, sentou num banco, o banco inteiro esvaziou. A hora que esse banco esvaziou, eu olhei para o altar, eu falei, Deus, aqui eu não entro mais. Virei as costas e fui embora. E Aquilo. que promessa, né? É lógico que agora eu entro, vou em casamento, até vou lá, Sim. É me sinto chocante, né? num lugar gostoso, mas aquele momento foi, sabe, caiu a ficha. Uhum. E aí eu tinha 16 anos, eu fui para o cursinho, fazer cursinho, porque o curso que eu fiz de secretariado era muito específico, não dava condições para eu fazer uma faculdade, entrar na faculdade, né? Então, fui fazer cursinho, conheci uma amiga, fiquei amiga de uma moça que era espírita, e eu tinha Aí, tido uma com briguinha de 16, namorado, 17 sabe? anos. Aí eu tinha 18 anos. 18. Aí uma briguinha de namorado, namorico de adolescência, e ela falou, vamos conversar com a minha tia é médium, e ela já falava de coisas de espiritismo para mim, estava começando a Sim. me interessar. E aí, quando eu fui, que eu comecei a ler os livros espíritas, que agora também tem uma crítica, mas na época eu não tinha, né? Comecei, gostei e continuei. Aí Sim. depois eu casei, vim para Piracicaba, perdi o contato, né, com o espiritismo, porque aí já mudei de cidade, eu já estava grávida, tive filho, não tinha muito socorro da mãe, sabe? Tinha Sim, uma vida sim. mais restrita Tava mais mesmo, né? sozinha, Com criança com criança pequena, pequena. amamentando, Aí parou, depois eu fui novamente procurar algum centro espírita, fui no centro o principal centro espírita de Piracicaba, né, que era da União Espírita de Piracicaba, que tinha também um senhor muito... Eu comecei aí, depois eu desisti também. Então, por conta do dia a dia, não era bem o que eu queria, mas tinha um senhor que fazia umas palestras, um dia eu fui na palestra dele, ele estava falando sobre o plano de Deus, e ele estava falando como que a gente pode conhecer Deus, através do plano de Deus.
E ele falou muito bem tudo. Eu falei, quero ver se... Ele era um senhorzinho. Eu falei, quero ver esse velhinho, como é que ele vai fechar essa cortina. Como é que ele vai sair dessa enrascada? Mas ele fechou com chave de ouro, porque ele era assim, ele era o presidente do centro há muito tempo, ele é um biólogo, era, né, já conhecido aqui em Piracicaba, Dr. Walter Radamés Accorsi, que trabalhava Eu já ouvi falar dele. É. Então, eu falei, nossa, ele fechou mesmo, teve um raciocínio. Acho que era isso que eu procurava, esse raciocínio lógico, essa explicação. Uma coisa mais humana. E é isso que nós estamos buscando, né, Cecília? É isso que nós estamos buscando. Mas no aí movimento progressista. Por conta já havia no centro que eu frequentava um centro da Aliança, me desvinculei dele só esse ano, frequentei mais de 30 anos. Tinha alguns pontos que eu não concordava, mas eram coisas pontuais, sabe, Suzana? Sim. Nada esse da Aliança é do Armon, né? Sim. Eles são um pouco mais místicos, eu acho, do que a coisa mais de Kardec. Eles têm algumas coisas que eles buscaram em outros segmentos, além do espiritismo, vamos dizer assim, mas sempre aquele enfoque do amor ao próximo, do auxílio, do autoconhecimento, da reforma íntima. Sempre tinha esses... E tinha, assim, uma vivência muito saudável, eu achei, de vivências de autoconhecimento mesmo. Que coisa boa. Depois, teve uma época que eu até frequentava bastante, 3 vezes por semana, trabalhava. Nossa, trabalhava bastante fora. mesmo, Cecília. Eu trabalhava fora, e eu saía do trabalho, já ia direto para lá, sabe? A gente tem épocas que a gente dá uma mergulhada, né? Que a gente quer, assim... Eu acho que assim, é como se... Um trabalho que para mim era importante. Para a minha pessoa era importante, sabe? Sim. Sentir esse acolhimento, tudo. Embora eu tivesse aquelas críticas. Até eles têm um tipo de... Não é bem um ritual, é uma passagem que você vai passando de graus dentro dessa aliança, né? Sim. E teve uma vez que eu falei para eles, né, assim, não me exijam que eu perca esse criticismo, não sei exatamente se foi essa palavra que eu usei, sim, né? Essa minha visão crítica, né? E mediunicamente me responderam que eles não exigem nada, o problema era meu, né? E eu continuei tendo, mas assim, eu acabava, certas coisas que eu não gostava, eu acabava relevando, ou eu acabava eu mesma dando a desculpa que eles, sabe? A Aliança ela tem um esquema muito rígido de aulas, de apostila. É porque o idealizador era um militar, então o Armon era um militar. Era militar, mas quando eu entrei, que eu soube, eu falei, meu Deus, é aqui mesmo. Tô frita! Eu sempre tive, assim, muito pé atrás com o militar. Sim. Né? Não vou falar que sejam todos iguais. A gente não pode generalizar. Mas a questão não é nem pessoal ou militar, é a formação que eles têm. A formação militar. Eles têm uma visão de mundo. Uma rigidez, né? Uma coisa... de contribuição à sociedade, assim, muito, muito parcial. Essa rigidez não me agrada também. Essa rigidez, achar que está acima, a concepção que eles têm do que seja sociedade, do que seja democracia, do que seja república. A coisa hierárquica é um troço assim, meio casta, né? A obediência, né? A disciplina, a obediência, não aceitarem questionamento, né? Tanto que agora eles falam que tem muitos militares que estão contra tudo isso que o Bolsonaro faz, os outros. Mas cadê esses militares que a gente não enxerga? Estão quietinhos, estão bem quietinhos. Vivem onde moram, o que comem, sabe? Sim, se existem, né? Se existem, ou eles têm medo, ou já está tão entronizado essa questão da disciplina. Exatamente. Eu não sei, eu acho que eles... O que eles estão usufruindo é maior do que a revolta ou a indignação que eles possam ter. Eu conheço um militar
que eu acompanho no Twitter, que é um coronel, até ele pede algumas, que a gente seja meio discreto nas coisas que a gente pergunta para ele, mas que ele se posiciona como antifascista e pró-democracia e anti-bolsonarista. Ele, inclusive, se apresenta com a farda dele, né? Ele é coronel militar mesmo. Enfim, né? A gente são casos muito raros assim que dá para encontrar. Cecília, quando tu estava contando da tua história, olha que coincidência. Eu também estudei no Colégio Freira. Também dentro das igrejas e das missas, eu presenciava aquelas coisas estranhas, que aquilo começou já a me fazer mal. E também via a maneira como algumas irmãs que vinham do interior e que eram mais pobrezinhas mesmo, eram tratadas dentro da congregação. E aquilo me dava um mal-estar terrível. E quando eu estava contando, veio para mim assim, aquela cena, eu pensei, gente, mas parece que eu estou vendo a minha história. E a minha família não era religiosa também. Minha família não tinha nenhuma coisa religiosa, era uma coisa meio sincrética, sabe? Minha mãe falava de algumas santinhas, meu pai gostava de nos levar para a benzedeira, a gente fazia uma mistura, era uma coisa sincrética lá em casa, não tinha assim um dogma, uma coisa, sabe? Eu achei bem bacana a semelhança. E me conta como é que foi que aconteceu, eu sei que tu ficou algum tempo ali na aliança e tal, mas me conta como é que houve essa transição, como é que aconteceu que tu soube ou ouviu falar desse movimento de espíritas progressistas? Então, na realidade, eu acho que como a maioria dos espíritas progressistas que tinham algum vínculo com algum centro, acabaram se decepcionando, né? Então, para mim, nessa época que eu fui para o espiritismo aos 18 anos, quando eu fui fazer faculdade de História. Sim. Fazer faculdade de História na USP. Sabe? Então, você acaba tendo uma visão, embora fosse em plena revolução, em plena ditadura, sim, né? Havia uma série de restrições, inclusive eu cheguei a ver irmã de uma amiga minha, que jogava vôlei no clube. A gente conhecia São Paulo, assim, você conhece muita gente, mas poucos são os que têm mais intimidade. Eu vi ela ser presa. Ai, que coisa horrível. Levarem ela num carro, eu lembro da cor do carro até hoje, eu lembro da cena até hoje. E ela não foi 4 homens desaparecida? saíram eu não sei depois o que aconteceu com ela. Que tragédia. Eu acho que ela fazia, o prédio da história era anexo ao geografia de um lado, história do outro. Eu acho que ela fazia o curso de geografia. Meu Deus. Levaram ele embora, e outros casos que a gente sabia na época, né? Então, você começa a ter uma outra visão. E eu tinha conseguido, né, no meu entendimento ainda inicial, eu tinha conseguido ver no Espiritismo esses valores que eu tinha como valores humanos, éticos, né, que estavam dentro do socialismo. Eu consegui conciliar essas duas visões. E, para mim, isso nunca ficou misturado, sabe? Nunca ficou assim. E o que eu ressentia depois, agora que eu vejo, que a gente lá no Aprendizes, na Aliança, a gente passa muito por alto nos ensinamentos do Kardec. A gente lê os 4 livros, os 5 livros, mas de forma muito superficial. Uhum. Né? Isso é uma característica de todos os centros espíritas, basicamente, não só a Aliança, todos. É tudo um estudo superficial. Superficial. A apostila que tinha um resumão de algumas coisas, uma parte histórica muito grande, sabe? E da parte da história mesmo, de Jesus, dos judeus, né? Eles esmiuçavam mais essa parte do que realmente a parte do espiritismo, né? Então, assim, eu achava a apostila fraca, mas aí eu falava, bom, não posso comparar, porque o público que vai lá é heterogêneo, tem pessoas de várias condições de escolaridade diferente, de vivências, então você tem que fazer uma coisa que
possa ser abrangente para todos, né? Senão a Sim. pessoa vai lá e acaba indo embora, se ela não tem aquele entendimento. Mas eu achava que com o tempo aquilo ia se aprofundar. Enfim, aí quando eu sentia essas observações pontuais, né? Mas nada que me afetasse. Mas quando começou a eleição, foi 2013 que foi a da Dilma, né? Em 2013 começaram aquelas manifestações contra a Foi, Dilma, daí 14 foi a é, reeleição dela. eleição. Foi aí que eu comecei, também através do Facebook e tudo, a, a ver que estava... Eu comecei a ser um pouco atacada, sabe? Tinha algumas coisas que colocavam nos Sim. grupos, coisas que nem eram relativas à política, né? Que começaram a falar que o Lula dava o bolsa presidiário, Ai, que meu cada Deus. presidiário Sim. ganhava não sei quantos mil. Começaram as fake news, Aí começaram. eu comecei a explicar, sabe? Falar, gente, entra na lei. Eu chegava a pôr a lei inteira. Eu fazia a Eu mesma falava, coisa. só quem é, sabe? E eu pus um vídeo de um advogado aqui de Piracicaba, até com aquele sotaquezinho de Piracicaba, Sim, tinham vários explicando advogados colocando que vídeos bandido, explicativos. Uhum. que A não existe profissão de bandido. Liana Cirne, fez É. vários vídeos falando sobre isso. E daí foi coisas assim que eu fui replicando, que eu fui explicando, e comecei a ver que tinha um mal entendimento e de vários assuntos. Eu fui me posicionando, mas tudo em off, nada dentro do centro espírita. O centro não dava essa época, eu já não frequentava tanto. Eu Não nunca dava gostei abertura nenhuma, na verdade, né, nem. para a A gente aliança é conversar muito sobre isso. exigente nesse aspecto, porque você está na Câmara de Passe, porque não pode mudar, não pode baixar o padrão vibratório, porque a Câmara tem que manter a limpeza, paz, harmonia. Você só tem lá para conversar, né? Mas essa época eu já tinha me afastado do centro. Eu estava com 2 atividades só, e eu tinha me afastado por conta disso mesmo, porque eu não gosto de nada institucionalizado, Sim, hierarquizado. Então, elas têm reunião com o pessoal da regional, depois na regional de São Paulo, o pessoal vai, alguns vão, não são todos também, né? Não todos podem ter essa disponibilidade de tempo. E sim. eu nunca gostei desse tipo de coisa, sabe? Eu acho que, assim, e nunca me aprofundei nisso, me enfronhei mais para saber exatamente como é que é, né? Mas nessa época, uma das pessoas com quem eu tive confronto mais diretamente com umas 4 pessoas, né? Uma era uma pessoa que realmente não tinha condições, porque a gente vê que é uma pessoa que tem problemas psicológicos, que precisaria Meu de um Deus. tratamento, O que sabe? foi que aconteceu? Parece que eu estou imaginando, parece que eu estou vendo o que Não, aconteceu. não, isso foi tudo assim, chegou a me chamar de, como é que é? Porque eu Comunista. expliquei, não, assassina, Como? assassina não, que eu apoiava, a Dilma era assassina e eu apoiava a Ah, Dilma. ai, meu pai do Porque céu. a Dilma era assassina porque ela foi contra a forma como estavam sendo resolvidas as questões do Oriente, que estavam fuzilando o cristão, Ai, meu pai sabe? do Então ela viajou na céu. maionese. Nossa, mas misturou alhos com bugalhos assim. Eu acabei, assim, essa pessoa, eu me afastei Hum. completamente, não quis mais. É, não, não. Uma Aí outra, e aí eu falta pensei, cognição também, sabe? Falta um falta, pouquinho de falta. cognição. Ai, meu Deus. Aí uma outra que organizava as preleções me convidou para fazer, eu falei, não, gostaria de fazer preleção, já tinha dado aula, tudo, né? Sim. Não cheguei a dar aula, ser responsável, mas me chamavam para dar aula, eu ia. Aí eu falei que gostaria de fazer as preleções, se eu estava disposta. Depois que começou as questões políticas, ela não me chamou mais. Ai, sim, sim. Ela não me Eu chamou. sempre. Então, eu nunca levei isso ao pessoal, à presidência, aos diretores, porque eu achei que, falei, Não vale vou, a pena, né? vou criar uma situação desagradável, né? E assim, por aí foi. Aí começaram até fake news, assim, de grosseiras, sabe? Colocaram em grupos. Ah, a respeito de ti mesmo. Ah, meu pai.
fake news nesse caso, foi sobre o Lula, Ah, sabe? sim, sim. Um áudio muito mal feito. Eu falei, gente, o que é isso? Mas sempre quando acabou a eleição, eu falei, vou sair do centro. Mas não conseguia, porque alguma coisa vinha na minha cabeça para eu ficar mais um pouco, para eu ficar mais um pouco. Sim, sim. Aí eu fui ficando, porque o trabalho que eu fazia me agradava muito, gostava Faz muito. muito bem para a gente, né? Aquela coisa da doação de Mas energia, faz muito bem para a gente. é que a gente se sente assim, útil, né? Eu acho que às vezes se É, sentir útil é muito gostoso, né? Eu já não tenho uma vida social muito ativa, então para mim estava ótimo. Mas agora eu consegui. Aí, aqui mesmo no Face, eu comecei a entrar, ver os grupos, começou aquele grupo Espíritas à Esquerda, sim, tu e eu viu comecei a seguir, quantos grupos, coisa mais linda. São lindos. lindos. Aí eu fui me enfronhando, sabe, de uma coisa puxa a outra, né? Você vai, Sim, puxa, vai. Então, ainda eu brinco, falo que o Sérgio Aleixo que conseguiu me é o deixar querido. É, continuar a ser espírita, porque eu ia largar, né? ele é Comecei a o ver os, querido. os vídeos dele, as palestras, e ver quanto eu tinha perdido. Não que É. eu E que a despreze o gente que eu também tinha não tá perdido. maluca, né, Cecília? Que a gente, Não, estava que maluca. aquelas nossas inquietações, elas têm fundamento. E Chega uma que hora que a gente até pensa, será que até sou não, eu? mas aí eu fiquei questionando também as questões doutrinárias que não me foram esclarecidas. Sim, sim. Sempre foi passado batido a questão do bostanismo, Uhum. e por que não apresentaram para a gente outros autores? Eu nunca É. tinha ouvido falar em Herculano Pires, Inclusive, ficava só naquele, ficava barravam na até outros doutrina. autores. Não, mas engraçado é que nessa biblioteca, a pessoa que escolhe os livros, ali tem de tudo. Tem Robson Pinheiro e tem agora o Paulo Figueiredo. Eu acho que eles não leem. Porque Não, ou tem uma coisa, ou você tem outra, você não é, pode ter as duas ao mesmo tempo. Eu não. cheguei a ler o Robson Pinheiro, achei interessante, mas eu tinha assim, esse critério, Olha. sabe? O primeiro livro, eu tinha assim, esse critério. É espírita, tem coisas que eu acho que é ficção, aí eu ponho na pasta de ficção, na pasta de ficção. Sim, sim, Outras casas eu acho, então. sabe? Então, coisas que eu não entendi, eu ponho na pasta, vamos verificar mais tarde, vamos ver se eu Sim, tá acho certo. alguma É, sem compreensão, nenhuma para depois idolatria. fazer. É. Eu não fico assim muito, não nego de cara, mas também fico com o pé atrás, né? Isso está meio estranho, eu penso. E Sim. tem coisas que às vezes são coisas boas misturadas com coisas que não são boas. Você É, tem que, a gente tem que para passar você um ter. peneirão, assim, aproveitar o que dá para aproveitar, né? E Mas para você ter esse peneirão, cada vez mais você precisa mais informação, Suzana. Se exato, você tu tem ficar com que pouca informação, você treinar. acaba tendo capacidade de Uhum. discernir o que é bom, o que não é bom, É, né? E eu acho que nesse ponto eu tenho aprendido muito mais com o Sérgio Aleixo, que é quem eu sigo mais, inclusive sim, mostrando as traduções mal feitas. sim. O Sérgio Ah, e o Sérgio tem é, uma maneira muito gostosa, assim, franca de é, falar. É muito bom. Tem vários, na verdade, que fazem parte desse nosso movimento que valem muito a pena a gente acompanhar, sabe? Muitos, muitos mesmo. E assim a gente vai criando mesmo, vai lapidando, sabe, isso, é os lapidando. buracos, né? Vamos preenchendo aqueles buracos todos que a gente carregou durante tanto tempo, lacunas assim de informação. Agora, eu acho que, eu olhando para trás, eu acho que fez parte da minha formação, né? Claro Só que o que eu sim. percebia que aqui eu não tinha muita opção de escolha, Uhum. de frequentar um lugar diferente. Mesmo porque a cidade é real, a cidade aqui é muito de direita. O pessoal de esquerda que até tem um mínimo de contato através do WhatsApp é muito pouco. É, Eu trabalhei no Banco do Brasil, sou aposentada, né? E, sim. então fizeram um grupo no WhatsApp de meninas do bebê. Eram, acho que 60 Meu mulheres Deus.
E dessas 60, 3 eram de esquerda. Meu Deus, imagina o quanto você sofreu no grupo. Uns 40, muitas são neutras, sabe? Não põe Sim. posição nenhuma. Mas os embates que eu tive nesse grupo, poucos, que aí foram talvez foi mais frontalmente, né? Eu via que não tinha, nenhuma me defendia. Sim. Minhas que É que, e na não tinha verdade, muita amizade com o pessoal. elas estavam concordando com Quando você não defende quem você acha que está certo, então você está defendendo quem está o outro, atacando, né? né? Claro que Não sim. adianta falar, a gente não quer se meter em política. Eu tive vários grupos que eu tinha, eu acabei me isolando. E nesse encontro com os espíritas à esquerda, esse isolamento ficou, fora o isolamento da pandemia, né? Sim, sim, sim. Melhorou. Isso para nós foi um alento, né? A gente poder se encontrar, poder De certa encontrar forma, esses grupos. depois desse grupo Espíritas à Esquerda, derivou um outro grupo daqui de São Paulo, Espíritas à Esquerda de São Paulo, porque acho que cada Sim, estado acabou fazendo um grupo menor, né? E sim. derivou um outro grupo que, que eu não sei nem te dizer como, sabe? Que foi Aham. acontecendo, começaram um curso à Olha distância, que chegou lindo, o Glauco Guria. Ribeiro, não sei se você conhece. Glauco Ribeiro. Pode até ser. Glauco Ribeiro, Ah, né? eu tô num grupo que tem o Glauco. Eu acho que eu tô no grupo do Glauco. É o EAD. E Ah, aí foi vindo gente, eu chamei minha irmã também, que antes que nem ligava muito para o legal. espiritismo. Eu comecei antes, né, a me interessar pelo espiritismo, ela depois. Sim, E a filha dela também tá junto, tem várias pessoas de vários lugares, né, com várias vivências, né. que legal. E vocês E estão esse fazendo grupo esse estamos estudo à fazendo distância. à Que lindo distância. isso, Cecília, que E lindo aí isso. isso me deu assim um ânimo muito grande, né, Dá, de estudar dá. mais até, porque aí E você como a vê gente que cresce, né, Cecília, num grupo em cresce. que estamos estudando, porque tu lê os comentários e existe troca, É. nossa, é muito lindo o crescimento que acontece. Muito lindo. E existe uma coisa que você vê que não existia nesses outros grupos, o respeito, Ah, pelo amor né? de Deus, é Sabe? outro nível, né? É outro nível. Inclusive, a gente tem que admitir, é outro nível intelectual mesmo. É, Porque a impressão que dá é que as pessoas que se reuniram agora, as pessoas de esquerda, elas realmente querem estudar, elas querem. E isso não tem nada a ver com títulos não, acadêmicos, não. É vontade de aprender mesmo. vontade de aprender. É É. assim, quanto mais você vê, você lê um livro, Uhum. aí você vê assim, nossa, tanta coisa que eu preciso aprender ainda. Sim, e Aí isso você vai em outros, vai em outros, vai eleva, em... né? Isso Aí você vai eleva o ampliando. nível. Mas eu cheguei nessa época que eu estava dos 16 aos 18, eu cheguei a procurar outras coisas, assim, o círculo esotérico da comunhão do pensamento, eu comprei os Sim. livrinhos, eu li um pouco, Rosa Cruz, Ah, eu li Rosa Cruz Ramatiz, também, guria. Eu li há mas muitos, há trocentos o que anos que eu, atrás eu li. o que que eu percebo? Eu acho que esse tipo vamos dizer, de grupo, de sociedade, eles acabam ficando muito isolados dos outros, Uhum, né? sim. Eu ainda brinco, Porque, eu falo, é igual grupo de yoga, né? Que é uma coisa que eu faço também. sim, Embora a minha uhum, yoga seja mais postura, asana, nada daquele coisa fechada. Mas eu sim, fui num grupo sim. de yoga que você já começa, não come carne. Ah, não pode comer carne. Então, ai, aquele come carne. É, que tem gente que começa Aí, a ficar fiscal da postura alheia, é, né? não, até E, a gente fica fiscal da gente mesmo, né? é, mas o que atrapalha muito em alguns grupos mais esotéricos, eu particularmente acho, é o exagero no misticismo, porque aí tu corre um risco, todos nós temos um pouco, né, do misticismo, mas daí tu corre o risco de ficar muito engessado naquilo, e daí tudo vira místico. Quando, na verdade, É, a gente deveria encarar como tudo ser
natural, né? Tudo fazer parte da natureza, tudo fazer parte da vida, né? Então, é sempre um Não, e risco. aí você fica assim meio isolado, né? Porque eu entrei até um grupo de Brahma Kumaris, que eu gosto também, mas fui numa reunião só, não é bem uma reunião, era um curso de meditação. Eu queria aprender a meditar, mas aí eu vi que aí as pessoas, elas se restringiam e acabavam vivendo naquele mundo delas, né? Sim, Então, se você tem isolando uma da série de sociedade. restrições que você não consegue se socializar com outras pessoas, né? Então, vamos dar um exemplo aleatório, né? Não tem nada a ver com religião, mas, por exemplo, eu não como glúten, vamos supor. Aí, Sim, se eu não como glúten, me convido para uma pizza, eu não vou porque eu não como glúten, sabe? Você acaba se isolando, ficando só com seus pares. E aí sim. eu lembro, poxa, mas Jesus não fez isso. Jesus Uhum. não fez isso. Jesus, ao contrário, Sim, a gente ele ia, precisa. ele ia onde estavam os outros. Ele não tinha essa restrição, né? E nem tinha tanto misticismo que nem eles querem colocar em Jesus. Não. O mais engraçado é quando Hum. acontece umas coisas no centro que você fica assim, meio, nossa. Eu lembro que uma vez a dirigente do curso que a gente fazia falou assim, fez uma pergunta: quando Jesus nasceu para você? Né? Na hora me veio, eu pensei, na hora me veio a imagem. Jesus agachado no chão com a manga, aquelas mangas compridas arregaçadas, tratando o doente no dia de sábado. E Uhum. daí, quer dizer, ele estava infringindo uma regra, Exatamente. o amor ao próximo estava acima de qualquer regra, Sim. e ele acabou enfrentando a pessoa que questionou ele por conta de estar trabalhando no sábado com toda inteligência, com toda humanidade, com toda, né, e humildade ao mesmo tempo, né? Uma humildade que se impunha, porque era uma humildade de caráter, né? E veio essa imagem, eu falei, nossa, Jesus nasceu aqui para mim. Cada uma tinha um ponto de vista, né? E eu acho que isso foi meio assim, de me mostrar exatamente o que era o cristianismo, né? Era o trabalho, era a Uhum. dedicação, era o amor, e era ao mesmo tempo você enfrentar quem impedisse isso, né? E que para cada um pode ser encarado por um Por um, viés, né? por um viés Cada completamente um vai diferente. tirar de qualquer coisa. E com o espiritismo é isso também, né? Por isso que eu gosto de trazer pessoas bem diferentes, sabe, Cecília? Para mostrar como nós podemos crescer juntos com as nossas diferenças, É, sabe? Cada um dizendo uma determinada coisa, tendo um ponto de vista. É tão lindo isso, sabe? É tão lindo. E mostra e pra- que a é, riqueza é isso. A riqueza é a é. diversidade. E lá no Aprendizes, uma época eu estava fazendo um trabalho que chamava Estudos Doutrinários, né? E era um tema para cada dia. Eu não sei quantos temas que eram, se eram 50, 60, né? E eu chamava pessoas para falar sobre aquele tema, dar aquela aulinha. Era uma aula pequena de 20, 30 minutos, né? Porque eu percebia que ia ter sempre a minha posição, a minha percepção daquele assunto. Sim, que ideia Se eu linda trouxesse outras isso. pessoas, enriquecia o. Claro! Nossa, que ideia bonita! E aí Né? tu encheu de diversidade os assuntos É, todos, eu né? saí um pouco da orientação deles. É, Eles recomendaram 2 livrinhos que eu achei assim absurdamente infantis, sabe? é difícil, né? Às vezes eu pegava o tema daquele capítulo, desenvolvia um pouquinho, jogava para as Sim. pessoas falarem, né? Porque a nossa palestra lá no Aprendizes é só é uma preleção, não é nem palestra, é só a pessoa que fala, não tem tempo suficiente para ver uma parte de Uhum. ninguém, sabe? Não, uhum, é. O Onde eu objetivo fazia não é palestras esse, também não tinha tempo para interrupção, porque então ficava 20, complicado. 25 minutos não dava É, para você iniciar uma conversa. é. Mas eu achei que fazia falta essa troca, Sim,
não, muito lindo tu levar pessoas e criar essa integração. Querida, eu poderia ficar falando contigo aqui mais não sei quanto tempo, mas o meu Zoomzinho já está ali me apitando. Então, eu vou agora. Nós sempre temos uma chefia atrás. Sempre, o Zoomzinho está aqui me mandando um recado. Então, Cecília, para a gente fazer assim um encerramento bem lindo, bem espiritual mesmo, porque eu, particularmente, eu acho que a gente faz um trabalho espiritual com essas nossas conversas. Só o fato da gente tocar alguns corações e trazer de volta algumas pessoas que já estavam, sabe, totalmente desiludidas, né, com o espiritismo, e isso já, para mim, já compensa. Então, deixa aqui agora umas palavras bonitas, pega lá no teu fundo e faz um encerramento para a gente aqui. Fica difícil, mas todo dia faço as minhas orações, eu sou bem assim nesse aspecto, ainda tenho aquele aspecto espírita, mas eu me sinto bem fazendo as orações, né? E aí eu sempre peço na questão do Brasil, eu lembro que no círculo esotérico eles tinham uma definição da manifestação de Deus em 4 coisas: harmonia, amor, verdade e justiça. Então, todos os dias eu peço que a verdade seja revelada, que a justiça seja feita, que a paz reine e que o amor nos una. São esses 4 pilares que a gente tem que ter na nossa prática diária. A verdade, o amor, a paz e a justiça. E um está ligado ao outro. A justiça amorosa é aquela que educa. E sem a justiça não existe amor. E sem a verdade não existe a justiça. Então, são coisas que estão ligadas. Eu peço sempre a Deus que possa me orientar, e que Ele possa orientar todos nós nesse caminho de harmonia, amor, verdade e justiça, que é a base de todas as religiões, não é só a do cristianismo, né? Deus não ia revelar a verdade uma religião só. Não, de jeito nenhum. Ele foi espertinho. A verdade está aí, né? Ela não é nossa. Cabe a nós procurar. Cabe a nós procurar. Foi essa procura que a gente faz esse caminho todo. Vou ali, não é bem isso, vou aqui. Mas é esse caminhar que faz a gente ir juntando esses frutos que a gente colhe, juntando num cesto só para poder saborear. Crescer, exatamente. Crescer. Querida, que assim seja. Eu que agradeço. Amei falar contigo, te conhecer. Muito bom esse nosso encontro. Vamos continuar lá militando e defendendo a democracia no Facebook. Um beijo. Fica bem, tá? Fica com Deus. Obrigada, um beijão.